Desde cedo, a pessoa está estudando para fazer medicina. A pessoa pensa, vou dar um gás aqui, porque daqui a pouco eu vou estar na faculdade e vai dar para dar uma sossegada. Beleza, entra na faculdade e a pessoa percebe que vai ter que dar um gás ali também e vai chegando perto da prova de residência, tem que dar outro gás. A pessoa, não, mas agora foi. E a gente chega na residência e não é bem por aí. Também se espera que a gente esteja dando um gás, né? Mas o gás parece que acabou, ou falta muito pouco, uma energia mínima, né, que a gente às vezes só consegue direcionar ali para a residência e outros aspectos da vida ficam negligenciados. Acho que a gente precisa em algum momento, e vai acontecer com basicamente todas as pessoas do mundo, mas no caso da medicina é um ponto bem importante, que a gente vai precisar parar para entender o que é que a gente quer no sentido de equilíbrio entre trabalho, vida afetiva, vida familiar. Você já parou para pensar que o período de preparação para as provas de residência, além de ser um momento de muito aprendizado, também é uma fase que a saúde mental ela é desafiada? O meu nome é Catarina, eu sou professora aqui do Eu Médico Residente, sou médica psiquiatra, também ensino em algumas outras instituições e sou preceptora de residências de psiquiatria. Hoje, nós sabemos que o estudante de medicina tem um risco aumentado para adoecimento psiquiátrico. E isso acontece por uma série de questões. A questão da carga horária de estudo, de trabalho, muitas vezes um distanciamento da família, uma dificuldade de ter atividades de lazer incorporadas na rotina, e também questões da própria personalidade, como perfeccionismo e a autocobrança. A gente sempre sonha muito com esse momento onde a gente começa a residência. A gente passa um tempão pensando qual vai ser a residência, qual vai ser a especialidade e se dedicando muito nesse processo de ser aprovado. Massa! Agora tudo fará sentido, agora a vida vai valer a pena, agora sim eu vou conseguir focar um pouco em mim e na minha saúde mental. Aí a gente vê que não é bem por aí. Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas às vezes parece que, enfim, desde cedo a pessoa está estudando para fazer medicina. A pessoa pensa, vou dar um gás aqui, porque daqui a pouco eu vou estar na faculdade e vai dar para dar uma sossegada. Beleza, entra na faculdade e a pessoa percebe que vai ter que dar um gás ali também e vai chegando perto da prova de residência, tem que dar outro gás. A pessoa, não, mas agora foi. E a gente chega na residência e não é bem por aí. Também se espera que a gente esteja dando um gás, né? Mas o gás parece que acabou, ou falta muito pouco, uma energia mínima, né, que a gente às vezes só consegue direcionar ali para a residência e outros aspectos da vida ficam negligenciados. Acho que a gente precisa em algum momento, e vai acontecer com basicamente todas as pessoas do mundo, mas no caso da medicina é um ponto bem importante, que a gente vai precisar parar para entender o que é que a gente quer no sentido de equilíbrio entre trabalho, vida afetiva, vida familiar e também lazer, hobbies e outras coisas, porque corre o risco da gente achar que ser médico é a nossa única identidade, a gente cola um pouco nisso e isso dificulta a saúde mental. Por isso que eu estou falando disso aqui, porque dificulta a saúde mental quando a gente só tem um tema na nossa vida. Mas a gente sabe que na residência, a depender da especialidade, é tudo muito novo, a gente faz um mergulho ali no universo que a gente tinha um acesso muito superficial durante a faculdade, muitas vezes. Então, é muita novidade, é muita cobrança e a gente às vezes aprende a sacrificar quase tudo para estar ali. Isso é um ponto que eu acho importante rever e que eu vejo cada vez mais os preceptores, os coordenadores de residência com essa preocupação também. Tem algumas coisas que não é só o residente que vai conseguir modificar e que vão depender de um sistema muito maior. Mas, beleza, queria focar mais aqui com vocês no que é que cada pessoa consegue fazer para melhorar um pouquinho a rotina e a qualidade de vida nesse processo da residência. Acho que o primeiro ponto é esse, de repensar e, enfim, ver o que é que você vai ter que colocar como prioridade. Outro ponto é você tentar pensar, primeiro ano de residência, que é famoso por ser um ano difícil em quase todas as residências, né? É observar como é a rotina, o que é que dá para você organizar para ter momentos de descanso adequado, tentar fazer um bom vínculo, né, com colegas, com staffs, porque isso faz toda a diferença. Acho que a residência, além de ser um momento que a gente tem uma curva de aprendizado gigante, às vezes a gente chega meio inseguro, não sei nada dessa especialidade. Pode saber, os primeiros meses ali, a gente se surpreende com o quanto a gente consegue acumular de conhecimento, porque é tudo muito novo, mas em geral muito interessante, porque foi o caminho que a gente escolheu. Mas lembre-se que as amizades que você vai fazer ali na residência
são amizades que você vai levar para a vida toda. E é uma coisa que para mim foi fundamental. Eu tenho amigos maravilhosos da residência, que eu falo todo dia, e que quando eu precisei, até para tirar uma dúvida, para discutir um caso, ou para desabafar, falar da vida, também para momentos de descontração e de diversão, sempre estiveram presentes e estão até hoje. Residência é uma oportunidade para fazer bons amigos. E agora eu queria conversar com vocês um pouco mais sobre a prática, sobre o dia a dia, as dicas para manter uma boa saúde mental dentro do possível nesses contextos que conversamos até aqui. Então eu já conversei um pouco sobre a questão do equilíbrio, de tentar ter uma vida para além da medicina. Então tentar colocar ali uma prática de exercício físico. Eu sei que nem sempre é fácil, eu sempre fico com receio, na realidade, dessa coisa das dicas e do que é que tem que ter na rotina para a pessoa se sentir bem, porque às vezes a pessoa já está se sentindo tão culpada que não está conseguindo fazer direito as coisas, e aí chegar uma outra pessoa e dizer, não, tem que fazer atividade física, assim, às vezes é mais uma culpa, né? Então eu sempre fico com um pouco de receio, por isso que vocês vão ver que eu estou um pouco hesitante, certo? Mas não é que eu não acredito na importância disso não, é porque eu acho também que, poxa, a gente também tem que dar uma folga pra gente, né? Às vezes tá conseguindo mesmo não, vai dar, tá de boa, depois, mas pensa nisso, tenta colocar na rotina, mas sem ser uma coisa massacrante, né? Porque às vezes a pessoa tá se sentindo culpada porque não tá estudando, porque não tá fazendo atividade física, porque não tem lazer, porque não vê a família, bom, tudo no seu tempo também. Se não deve fazer atividade física, se tiver que escolher entre dormir e fazer atividade física, vai dormir, né? Depois você vê. Mas, ok, então essa é a minha ressalva. Mas voltando, então é muito importante fazer atividade física, né, se for possível. E muita gente se beneficia de acompanhamento psicológico, é um ponto interessante. Também ninguém é obrigado, mas muita gente tem benefício, né? Inclusive para ajudar a identificar os pontos mais críticos ali, o que vai precisar de uma ação mais rapidamente. Quando eu penso em atividade de lazer, o legal é pensar em atividades que sejam prazerosas, obviamente. Quando a pessoa gosta de alguma atividade que também é atividade física, é ótimo, né? Então, eu adoro jogar vôlei. Massa, vai-se embora, vai ser feliz. Eu adoro correr, que legal. Eu, pessoalmente, não tenho grandes amores por atividade física, faço mais, né, para poder ter moral aqui para falar com vocês. Mas, quando a pessoa curte, poxa, isso é muito bom, que aí você acaba colocando duas coisas em um. Mas quando não, poxa, você gosta de ir no cinema, você gosta de encontrar seus amigos, atividade até de lazer com a família, massa, tenta encorajar e ter um horário para isso, porque se a gente pensa no lazer como uma coisa que a gente faz quando sobra tempo, acabou, porque não sobra tempo, né? A gente tem que planejar e usar o tempo livre também com essa qualidade, sem tanta autocobrança, para também depois você não ficar preocupado porque não está fazendo tudo do checklist ali da saúde mental, né? Bem por aí. Beleza, então tem isso, na prática, esse cuidado. Uma dica também legal, quando a gente está no serviço, nem sempre a gente está conseguindo estudar nos intervalinhos, aproveita o intervalinho que sobrou ali, ao invés de ficar revisando, se você não tiver com cabeça, vai tomar um cafezinho ali com os colegas, vai bater papo com o pessoal do plantão, da enfermaria, né? Fazer amizades mesmo nesse contexto. Uma coisa que ajuda muito é quando tem um intervalo maior para o almoço, e vai todo mundo da residência almoçar num lugar legal de vez em quando. Vai ter aniversário de alguém, poxa, a rotina tá tão puxada, pede um kit festa, se der, né? Às vezes são as coisinhas pequenas no dia a dia que fazem um bem danado. Eu tô tentando aqui pensar o que me ajudou na residência, acho que foi isso, colar nas pessoas próximas e usar o espaço da residência também para fazer coisa divertida, né? Muito bom quando tem aniversário de alguém, nossa, que saudade! Que a gente tem ali aquele momento, não atrapalha a rotina, não prejudica a rotina e ao mesmo tempo, nossa, melhora muito a qualidade de vida e também o rendimento, porque quando a gente está feliz, satisfeito, a gente trabalha melhor também. Então, é uma estratégia de estudo, é a gente tentar estar feliz com o que a gente está fazendo, tentar também curtir o processo dentro do que for possível. Pensando também nas dicas para quem está estudando para fazer a prova, lembrar que precisar recalcular a rota não é sinal de que você falhou, não é sinal de que você fracassou enquanto ser humano. Não, nada disso. É só que você está reconhecendo e tendo maturidade para repensar a sua rotina e o seu planejamento. Então é fundamental conseguir se desprender um pouquinho da autocobrança, da culpa e conseguir recalcular a rota. A sua trajetória é sua. É sua. E você vai fazer do jeito que for possível. Não precisa também tentar se comparar com os outros, porque cada um está vivendo uma coisa que pode ser totalmente diferente, pode ser muito parecida. Apesar que eu sei que é difícil desligar, né? Esse botãozinho era tão bom que eu dissesse, parem com isso, não se preocupem, e tivesse resolvido.
Eu sei que não é, mas acho que é importante falar de toda forma. E se eu puder dar uma dica do que me ajudou a sobreviver à preparação para a residência e também à própria residência, pensando na prova, eu acho que esse aspecto de recalcular a rota e pensar estrategicamente. E que às vezes é uma coisa que a gente não está conseguindo fazer, a gente nem sabe muito bem o que a gente precisa fazer. E é nesse momento, a gente não tem ideia quantas horas de estudo, o que é que precisa ser priorizado, a gente pode procurar uma ajuda profissional nesse sentido. Por exemplo, uma mentoria ou até conversar com nossos pares, com nossos colegas. Mas aí tem que ter maturidade também para, se for o caso, dizer, mas esse horário aqui eu não estou conseguindo, não está dando, eu preciso que seja assim. Mexer nessa nossa expectativa, a gente não precisa simplesmente aceitar um horário que a gente recebe sem dialogar. A gente pode conversar, pode tirar dúvidas, conversar com os colegas e, se for o caso, fazer o melhor possível. É melhor você fazer 5 questões por dia do que nenhuma, né? Então, a gente também ajustar a nossa expectativa. Ajustar a expectativa, recalcular a rota, fundamental para a questão do preparo para a prova de residência. E na residência, dentro do possível, acho que a minha sugestão para sobreviver com alguma qualidade de vida é tentar aproveitar o momento, abrir a cabeça para fazer novos amigos, preferencialmente bons amigos. Isso faz toda a diferença na vida profissional. A gente fala tanto, né, de networking. São as amizades que a gente constrói, que vão ajudar tanto no sentido de saúde mental, de prazer na rotina, discussão de conteúdo, tirar dúvida, mas que também são as pessoas que lá na frente vão indicar a gente para trabalho, vão indicar a gente para, entrevista, para YouTube, vão contribuir no nosso crescimento profissional mesmo. Então, acho que esse é o ponto que eu quero destacar para qualquer momento da vida, mas para residência acho que vale muito a pena, porque pelo menos você está ali, né, na trincheira com o seu amiguinho, aí você consegue se engajar mais na guerra, né? Enfim, mas é isso. Eu acho que essas são as principais questões, os principais pontos que eu queria reforçar com vocês hoje. Então é isso. Hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre esse tema, dar algumas dicas e, se esse conteúdo faz sentido para você, compartilha, dá o like e também manda para os seus amigos. Não esquece de seguir o canal. Muito obrigada!